Porção diária de espiritualidade. E o tema de hoje será: aceite-se como você é. O versículo principal dessa meditação diz o seguinte: Eu o conheci antes mesmo de formá-lo no ventre de sua mãe. Antes de você nascer, eu o separei e o nomeei para ser meu profeta às nações. Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Gostaria de ser diferente. Quem nunca desejou mudar algo em si mesmo? Pois bem, o problema é quando isso toma proporções além do administrado, humanamente falando, chegando ao ponto de impactar o seu relacionamento com Deus. O que fazer nesta situação? Primeiro, veja o que Deus disse, dirigido a Jeremias e que também pode ser dirigido a você, registrado em Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Acabamos de ler, mas é sempre bom reforçar. Diz o seguinte: Eu o conheci antes de formá-lo no ventre de sua mãe. Antes de você nascer, eu o separei e o nomeei para ser meu profeta às nações. Como vimos, você não é uma surpresa para Deus, pois Ele o conheceu antes mesmo de você ser gerado. Não é maravilhoso? E Deus o criou com um propósito específico e de acordo com a sua imagem. Isso mesmo, que está registrado em Gênesis capítulo 1, versículo 27, que diz o seguinte: Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Quando Deus disse que você foi criado de acordo com sua imagem e semelhança, Ele não estava se referindo à parte física, até porque Deus é espírito, mas sim ao seu caráter. Deus colocou dentro de você o caráter divino. Quer ver só um exemplo? Por exemplo, quando você ajuda ou ama o seu próximo, você está refletindo o caráter de Deus. Mas e se você pecar? Deus também sabia que isso iria acontecer e por isso veja o que ele fez, registrado em João capítulo 3, versículo 16, que diz o seguinte: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sim, Deus entregou o seu único Filho para restaurar o relacionamento do Pai com você. É o que está escrito em 1 João, capítulo 2, versículo 1, que diz o seguinte: Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Portanto, pecou? Então, confesse, arrependa, aceite-se e volte para o Pai. Deus te abençoe.